Boa noite. Agora são 18 horas e 48 minutos. Estamos aguardando a turma D03NA. Hoje são 23 de abril de 2021. Vamos iniciar um assunto novo sobre capital de giro. O que é capital de giro? O que vocês entendem por capital de giro? Vocês já ouviram falar, né? Capital de giro é um termo Já ouvi. muito utilizado na administração, né? O que vocês entendem? O que é capital de giro? Eu entendo como dinheiro de caixa para fazer investimentos e algo afins. Ok, beleza. O que mais? Eu acho que é meio como o nome já diz, ele ajuda a movimentar a empresa, né? Uhum. Fazer Quando esse giro. Quando a gente fala de capital, a gente está se referindo ao quê? A Dinheiro. Capital um dinheiro. É dinheiro, né? Um dinheiro É o extra. dinheiro que gira. É o dinheiro que gira. Certo? Capital de giro é o dinheiro que gira. Correto? Então vamos continuar, vamos lá. Qual é a importância do capital de giro para a empresa? Qual é a importância? Capital de giro é importante? Sim ou não? É muito importante, né? É muito importante. Por que ela é importante? Por que o capital de giro é importante? Sim, pessoal, pode falar aí a opinião. Não estou perguntando se está certo ou errado. Eu só estou perguntando para vocês a opinião. Por que vocês acham que é importante o capital de giro? Porque ele garante a saúde da empresa? O capital de giro tem muito a ver com a saúde da empresa. Tem tudo a ver com a saúde da empresa. Alguns anos atrás, o Sebrae fez uma pesquisa com as micro e pequenas empresas no Brasil, para saber quais são as causas da quebradeira. Por que os microempresários, micro e pequenas empresas quebram no Brasil? E tem vários motivos, tá? Vários motivos, né? O principal motivo pela quebradeira das empresas é a má gestão do capital de giro. Ou então, eu diria, a ausência de capital de giro. Se você parar para analisar, nessa pandemia que nós estamos sofrendo, muitos países estão enfrentando essa crise com muita dificuldade, principalmente o Brasil. Né? Se vocês forem acompanhar, nós temos no Brasil milhares de empresas que estão quebrando. E por que essas empresas estão quebrando? Porque essas empresas não têm capital de giro. Ok? Então, por exemplo, grandes empresas sólidas, que têm muito dinheiro, que têm um capital de giro muito grande, essas empresas elas estão conseguindo sobreviver nesse período de pandemia, porque eles tinham uma reserva. Né? Então, o capital de giro, ele é um dinheiro que nós podemos considerar uma reserva financeira que a empresa tem para ser utilizado dentro dela, principalmente nos momentos de dificuldade. Qual é o grande problema nosso no Brasil? É que a maioria das empresas brasileiras não tem capital de giro. E essa crise veio e pegou quase todo mundo de calça curta. Ok? É isso que aconteceu. Né? Então, o capital de giro é mega importante. A Lindóia falou, tem a ver com a saúde financeira da empresa. Né? Professor? Oi, diga. Mas o capital de giro, o ideal seria, tipo, quando abrir uma empresa, já adquirir também o capital de giro ou não? Não, o conceito não é adquirir capital de giro. Esse capital de giro que você está falando, adquirir capital de giro, é uma linguagem de banco.
o banco tem um financiamento que ele chamou de capital de giro, mas não é o capital de giro que a gente vai tratar hoje, academicamente falando, porque o capital de giro, ele na verdade são os recursos permanentes, é o excedente dos recursos permanentes. Eu acho que é o próximo slide, deixa eu ver aqui. Né? A definição de capital de giro, o que é? É isso aqui, ó. Tá? O capital de giro é o excedente dos recursos permanentes sobre as aplicações. O que quer dizer excedente? O que quer dizer excedente? Excedente quer dizer o quê? Que excedeu, que sobrou, que passou. Que sobrou, que sobrou. Então, o excedente, o capital de giro é o excedente dos recursos permanentes sobre as aplicações permanentes. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o Wagner, ele tenha 500 mil reais. Tá bom, Wagner? Tá bom para ti? 500? Eu acho que deve ter muito mais do que isso, mas vamos imaginar que o Wagner tenha 500 Oxe, mil quem reais. dera. Né, Wagner? Então imagina, você tem 500 mil. Ok? Aí o Wagner, ele quer montar uma padaria no bairro. E aí, para ele montar uma padaria, o que precisa comprar para montar uma padaria? Precisa do quê? Os equipamentos. Precisa dos equipamentos, né, Wagner? Precisa Isso. comprar batedeira de massa, tem que comprar forno, tem que comprar mesa, tem que comprar um monte de coisa. Tá? Né? Então, aí, vamos supor, Wagner, que você vai montar uma padaria não muito chique, mas uma padaria bem prática, e você vai ter que aplicar 100 mil reais. 100 mil reais. Ok? Então, vamos lá. Quanto você tinha de recursos próprios? 500 mil, né? 500 mil, isso. E aí você teve que investir lá na padaria, nos ativos fixos, no imobilizado, papapá, 100 mil. Então, 500 mil menos 100 mil, quanto você tem de reserva aí? 500 mil menos 100 mil. Você tem quanto? 400. 400 mil. Esses 400 mil é o que é o famoso capital de giro. Certo? Você tem um dinheiro que você vai poder investir lá na sua empresa, porque não basta você comprar móveis e equipamentos. Você vai ter que comprar farinha, vai ter que comprar açúcar, vai ter que comprar sal, vai ter que contratar funcionário, vai ter que pagar energia, certo? Então você vai poder usar lá dentro da empresa. Ok? Vamos imaginar agora que o Alexandre, ele tem de recursos próprios 150 mil reais. Alexandre tem 150. Alexandre também quer montar uma padaria, e ele monta uma padaria muito parecida com a do Wagner. Eu sou invejoso. O Alexandre é invejoso, e aí ele vai ter que investir 100 mil reais. Então o Alexandre tem de recursos 150, e ele vai ter que investir lá na padaria 100 mil. Quanto é que sobra para o Alexandre? 50. 50 mil. Então o capital de giro do Alexandre é 50 mil, e o capital de giro do Wagner é 400 mil reais. Tá? Só analisando o capital de giro, qual dos dois tem mais chance de sobreviver? O Alexandre, que tem 50 mil, ou o Wagner, que tem 400 mil? O Wagner. Lembrando que a despesa do Wagner pode ser maior também, né? Não, tudo bem, a gente não está analisando nessa ótica, eu só estou analisando na ótica do capital de giro. Então, o Wagner, ele tem muito mais condições de sobreviver. Vamos imaginar que essa situação fosse real num cenário de pandemia, que o governo ele colocou lockdown, certo? E aí não tem receita, padaria está fechada. Não, se bem que padaria abre, né? Porque padaria é essencial, né? Mas vamos supor que tivesse que fechar. Qual dos dois vai aguentar mais? O Alexandre, que tem 50 mil, ou o Wagner, que tem 400 mil? O Wagner. É o Wagner, porque o Wagner tem mais dinheiro. Tá certo? Vocês estão entendendo, né? Onde eu quero chegar, né?
Hoje eu peguei hoje eu tive que pegar um motorista de Uber e ele falou isso para mim. Ele falou: poxa, eu tinha uma reserva, mas com a queda do movimento, a minha reserva caiu, né? Então ele tinha uma reserva e aí a reserva dele foi toda embora, né? Então muitas empresas estão quebrando porque tinham pouco capital de giro e esse dinheiro foi embora porque algumas empresas ficaram fechadas e não tiveram receita. E muitas empresas quebraram. Tá tudo bem até aqui? Tá claro isso ou não? Tá? Então, o que é capital de giro? É o excedente dos recursos permanentes sobre as aplicações permanentes. Então, a pergunta que nós temos que fazer é como é que se calcula o capital de giro? Então, o cálculo do capital de giro é recurso permanente menos aplicações permanentes. Ok? Se o recurso for maior do que aquilo que foi aplicado, o capital de giro é positivo. Se o recurso for menor do que foi aplicado, o capital de giro é negativo. Está claro isso ou não? Sim. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo beleza? Ok. Então vamos continuar. Então a pergunta é: o que são recursos permanentes? Então a gente tem que lembrar o seguinte: o que é recurso? Essa linguagem recurso e aplicações é quando nós trabalhamos o balanço patrimonial na ótica do seu objetivo. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem duas formas de enxergar o balanço patrimonial. Nós enxergamos o balanço patrimonial na ótica da liquidez, na ótica do conteúdo, né? O que é conteúdo? É quando nós entendemos que o ativo são bens e direitos e o passivo são as obrigações. Tá? Quando nós trabalhamos os indicadores de liquidez, nós trabalhamos isso. Os indicadores de liquidez entendem que o ativo são bens e direitos e passivos são obrigações. Tudo bem? Em relação quando você tem a linguagem recursos e aplicações, nós estamos colocando o foco no passivo. Quanto que a empresa tem de receita não, quanto que a empresa tem de recursos e quanto desses recursos foram aplicados nos ativos. Então, o passivo é a origem, é a fonte dos recursos, e o ativo são as aplicações. Então, quando nós falamos de recursos permanentes, quando você fala de permanente, a gente está falando de curto prazo ou longo prazo? Permanente. Longo prazo? É longo prazo. Permanente é longo prazo. Então, quais são os recursos que são recursos de longo prazo? O recurso de longo prazo é o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, tá claro? Tá? Engraçado, né, que esses conceitos que nós aprendemos lá no início do primeiro NPC, do primeiro bimestre, eles nos acompanham até agora. Não é interessante? Esses conceitos, eles nos acompanham até agora. Até hoje a gente usa esses conceitos. Tá ok? Então, o que nós temos de recursos permanentes? É o passivo não circulante e o patrimônio líquido, como está aqui no slide que vocês estão vendo. A próxima pergunta que temos que fazer é aplicações permanentes. O que são aplicações? Aplicação permanente é uma aplicação de curto prazo ou é de longo prazo? Permanente é de curto prazo ou de longo prazo? Longo prazo. É longo prazo. Então, por exemplo, você lembra que nós temos 4C? C de curto prazo, ciclo, circulante. E qual era a outra palavra? Era curto prazo, ciclo, circulante e tinha mais um. Fugiu agora. Você lembra, Alexandre, qual era o outro C? Corrente. Você lembra, Ídida, qual era? Corrente. Corrente. Ídida, obrigado. Ó, tá vendo só?
Ela até lembrou, corrente. Então, o que não é corrente é não corrente. O que não é curto prazo é longo prazo. O que não é ciclo, né, é permanente, correto? O que não é corrente é não corrente. O que não é curto prazo é longo prazo. Tudo bem? Então, se eu estou falando de aplicações de longo prazo, nós estamos falando do quê? Estamos falando da conta do chamado realizável a longo prazo, que são bens e direitos de longo prazo, e estamos falando do imobilizado. Imobilizado, ele é considerado de longo prazo, é uma aplicação de longo prazo. Tá claro isso, pessoal? Tá claro? Tá? Então, o que é um capital de giro positivo? O capital de giro só é positivo quando o recurso permanente for maior do que a aplicação permanente. Certo? Se o recurso for menor e a aplicação for maior, nós vamos ter um capital de giro negativo. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Sim, sim. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tudo bem? Beleza. Tudo certo, por enquanto. Ok, então vamos continuar. E aí nós temos aqui um outro conceito chamado necessidade de capital de giro. A necessidade do capital de giro, ele vai trabalhar o ciclo operacional. Ora, se aparecer a palavra ciclo, a gente vai trabalhar com curto prazo ou longo prazo? No curto prazo. A gente vai trabalhar o curto prazo. Então, o ciclo operacional, ele tem a ver com curto prazo. Tudo bem? Ciclo operacional tem a ver com curto prazo. Tá? Quando nós falamos de capital de giro, nós estamos falando de longo prazo. Quando nós falamos de necessidade de capital de giro, estamos falando de curto prazo. Quando nós falamos de tesouraria, estamos falando de curtíssimo prazo. Vou repetir. Capital de giro é longo prazo. Necessidade de capital de giro é curto prazo. E tesouraria é curtíssimo prazo. Ok? Tudo bem? Tudo beleza até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá tudo bem? Aí nós temos aqui um outro conceito. Se a necessidade de capital de giro for positiva, isso significa que o ciclo operacional não está se autossustentando. Está faltando um S aqui, tá? Pois os recursos operacionais não estão sendo suficientes para bancar as aplicações operacionais. Tá? Vamos pensar da seguinte forma. Necessidade é uma coisa boa ou ruim na ótica financeira? Se você fala assim, eu estou passando necessidade, isso é bom ou é ruim? Na ótica financeira. Péssimo. É péssimo. É péssimo. Né? Você chega e fala assim, como é que você está? Você está passando alguma necessidade financeira? Eu estou passando necessidade financeira. Ora, se você chega na conclusão de que você necessita de capital de giro, é porque o seu ciclo operacional não se autossustenta. É isso que ele está dizendo aqui. Ok? Mas se a necessidade do capital de giro for negativa, significa que a empresa não necessita de capital de giro. E se a empresa não necessita de capital de giro, é porque a empresa está bem. Vocês conseguem fazer essa associação? Dá para vocês associar? Entenderam? Então, vou repetir. Quando o capital de giro é positivo, isso é positivo para a empresa. Significa que a empresa tem recurso permanente maior do que a aplicação permanente. Então, capital de giro positivo é algo positivo para a empresa. Só que quando eu falo que a necessidade é positiva, isso é ruim, porque a empresa necessita de capital de giro. E por que a empresa necessita de capital de giro? Porque ela não está se autossustentando. Entenderam? Faz sentido para vocês? Tá?
Empresa, Agora você fez. tem... Esse positivo aí tava dando uma coceirinha aqui na minha cabeça, agora que eu entendi. Agora que você entendeu, né? Então, É. empresa, você tem capital de giro? Eu tenho capital de giro. É o seu caso. O Wagner tem 400 mil reais. Então, ter capital de giro positivo é muito bom. Agora, se você fala assim, necessidade de capital de giro positiva é bom? Não, é ruim, porque a empresa necessita de capital de giro. E quando é que a empresa necessita de capital de giro? É porque eu não coloquei a fórmula, né? Anota aí no caderno. O que é necessidade de capital de giro? É ativo operacional menos passivo operacional. Ativo operacional menos passivo operacional. A gente vai ver logo mais qual é a diferença de o que é operacional e o que é financeiro. Esse aqui é um conceito novo que vocês vão... Na verdade, assim, capital de giro, a gente vai trabalhar sempre fazendo uma comparação com 4 indicadores de liquidez. A gente vai comparar liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e capital circulante líquido. Nós vamos trabalhar com 4 indicadores de curto prazo, né? Liquidez corrente é curto prazo, liquidez seca é curto prazo, liquidez imediata é curto prazo e capital circulante líquido é curto prazo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um balanço patrimonial e nós vamos calcular esses 4 indicadores: liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez, capital circulante líquido. E nós vamos fazer uma análise de cada um deles, tá? Então, é meio que uma revisão lá do início do primeiro NPC. Esses 4 a gente vai retomar e fazer uma análise, cada um deles, tá? Depois nós vamos calcular 3 fórmulas, só 3. Na verdade, capital de giro só tem 3 fórmulas: capital de giro, necessidade de capital de giro e tesouraria. Qual é a fórmula do capital de giro? É recurso permanente menos aplicações permanentes. Qual é a fórmula da necessidade do capital de giro? É ativo operacional menos passivo operacional. E qual é a fórmula da tesouraria? Tesouraria é capital de giro menos necessidade de capital de giro. Ok? Então, na verdade, essa matéria é uma matéria não é extensa. Vocês vão usar só 7 fórmulas, só 7. Né? Para quem usou mais de 20 no primeiro NPC, 7 fórmulas é fichinha para você. Aliás, de novidade, só tem 3 fórmulas de novidade. Ok? Então, bora continuar. Alguém tem alguma pergunta aqui? Tá tudo bem? Ok? Muito bem. Então, caso... Professor? Oi, diga. Boa noite, tudo bem? Professor, eu gostaria só que o senhor trouxesse para a prática a questão do capital de giro positivo, por exemplo. É só ver se eu entendi. Eu vou citar aqui um exemplo que eu disse que está certo. Vamos que eu tenho uma empresa, certo? E vamos dizer que eu tenho lá uma padaria, certo? Porém, eu estou sem capital para comprar o trigo, os produtos que são necessários para fazer os doces, salgados, os pães, enfim. Esse capital seria essa necessidade de comprar, né, os insumos para fazer o que eu vendo. Isso seria uma necessidade de capital de giro? A gente vai ver logo mais na prática, não te preocupa, tá, Almir? A gente vai ter 2 semanas, nós vamos ter 4 aulas, fora essa daqui, para a gente fazer um monte de exercício. Um monte não digo, mas pelo menos a gente pode pegar uns 4 balanços, tá? Entendi. Então, você falou, vamos falar de coisa prática. Ora, a coisa prática eu falei no início da aula, acho que você chegou depois, né? Eu falei assim, Almir, o Almir, você chegou depois, tá? Então, o Almir, tá? O Almir tem 500 mil, ok? Ele tem 500 mil reais. Aí o Almir, ele vai abrir uma padaria, ele vai ter que aplicar lá no imobilizado 100 mil. Então, o Almir tem 400 mil.
Então, ele tem um capital de giro positivo. Agora, a gente precisa saber se a empresa se autossustenta. Tá? Então, a necessidade do capital de giro é ativo operacional menos passivo operacional. Então, a necessidade, se for positiva, é ruim para a empresa. A gente viu no conceito que a empresa não se autossustenta. Tá? Aí você falou, eu preciso comprar o trigo, não sei o quê, não sei o quê. Só que a necessidade do capital de giro, a gente vai analisar o passivo operacional como sendo recursos de curto prazo. Recursos de curto prazo. Entendeu? E o ativo operacional, nós vamos entender como sendo aplicações de curto prazo. Então, para a necessidade dar negativo, significa que o recurso que está no passivo tem que ser maior do que o ativo operacional. Isso aqui é matemática. Né? Para a necessidade dar negativa, significa que o ativo operacional é menor do que o passivo operacional. A gente vai ver isso depois na prática. Eu coloquei 2 balanços na plataforma. Uma é o balanço do Paysandu. Certo? Tem alguém que é torcedor do Paysandu aqui ou não? Então, mais alguém? Tem alguém que é torcedor do Leão? Quem é torcedor do Leão? Só sei que o Paysandu vai levar uma pizza da turma, sabe? Eu torço pro Paysandu. Paysandu se ferrar. Meu Deus. Então, eu vou pedir para os torcedores do Remo, quem conseguir o balanço patrimonial, pode ser antigo mesmo, não tem problema. Pode ser de 2019, 2018, porque eu não achei o balanço patrimonial do Remo, só achei do Papão. No site do Paysandu, tem um negócio chamado transparência. E o último balanço que eles colocaram foi março de 2020. Tá? Inclusive, vocês vão ver que o capital de giro do Paysandu é negativo. O capital de giro do Papão é mais de 10 milhões negativo. Tá ruim pra caramba. Vocês vão ver depois isso. Tá? Então, quem tiver, ou quem conseguir o balanço patrimonial do Leão, me avisa, manda no meu e-mail, porque vai ser legal a gente fazer esse contraponto. Estudar o Paysandu e estudar o Leão. E quem tiver outros balanços patrimoniais de empresas que nós temos aqui, por exemplo, balanço patrimonial da Tramontina, balanço patrimonial de alguma empresa aqui regional, é legal, né? Porque a gente sai da mera teoria e a gente vai para a prática, ok? Então, quem puder fazer uma pesquisa, manda para mim, tá? No e-mail. Aí a gente vai estudar o balanço patrimonial real das empresas, tá? Eu coloquei, então, o balanço patrimonial de uma empresa fictícia chamada empresa ABC, e eu coloquei um balanço patrimonial real do Paysandu, ok? Então, quem tiver também do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, também é interessante também a gente ver e comparar como é que está a situação financeira dos times de futebol do Norte e os times de futebol lá do São Paulo, eixo São Paulo-Rio, ok? Bom, então vamos voltar onde eu parei aqui, né? Caso a necessidade... Mas o senhor não me confirmou, o meu pensamento, ele está certo, está errado, em relação a repete a pergunta de novo. Em relação à necessidade do capital de giro, puxando o mesmo gancho lá do exemplo que o senhor falou. Sim. Quando eu cheguei, o senhor estava falando sobre a padaria lá do Wagner, enfim. Vamos supor que o Wagner, ele tá sem capital para comprar o trigo, né? Os insumos para fazer o material de panificação. Se ele está com essa necessidade seria a necessidade de capital de giro, no caso que o senhor está falando que o positivo seria ruim para a empresa? Seria... É o seguinte, ok, Almir, a gente não pode misturar duas coisas. O que você está falando, ele tem a ver com a questão de fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa...
Pois é, o fluxo de caixa não tem nada a ver com balanço patrimonial, ok? Quando a gente vai analisar o capital de giro, a gente não vai analisar o fluxo de caixa. A gente não está analisando aqui essa questão que você acabou de falar. O Wagner não tem dinheiro para comprar trigo. Isso aqui é outro assunto, tá? Tudo bem? Esse assunto, ele não se mistura com capital de giro. Uma coisa é o fluxo de caixa. Aliás, o fluxo de caixa é o próximo assunto que a gente vai ter no NPC 2. Tá? A gente vai ter o fluxo de caixa quando a gente acabar o capital de giro. Pelo meu cálculo, o capital de giro, a gente vai ter 2 semanas de maio, as duas semanas, e as 2 semanas finais de maio a gente vai trabalhar fluxo de caixa. Aí a gente vai voltar a esse assunto aí de caixa, de entradas e saídas. O fluxo de caixa, ele trabalha com 4 movimentos. Quanto você tinha de dinheiro, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro e quanto ficou de dinheiro. Só que isso a gente vai ver lá na frente, tá bom? Beleza? Tá? Então, a questão do capital de giro, a gente vai trabalhar balanço patrimonial. É uma outra ferramenta que a gente não pode misturar, tá bom? Professor? Oi? Wagner, só uma pergunta que eu já ouvi falarem. Só exemplo, vamos voltar à padaria. Eu estou sem capital para comprar os insumos, né, para fazer o pão, essa coisa toda. Eu vou fazer um empréstimo no banco para fazer capital de giro. É correto isso? Pois é. Então, esse é o pior cenário que tem. Porque quando você pega dinheiro emprestado do banco, você está usando o passivo circulante. O passivo circulante, né? Ele, que é um empréstimo que você faz no banco, ele é oneroso a curto prazo, entendeu? Então, você está pegando o dinheiro e aí você vai ter que comprar a farinha, o insumo para você fazer o pão, ok? Então, nesse sentido, a gente tem que analisar a necessidade do capital de giro como um todo, ok? Então, a gente vai ver isso, tá, na semana que vem, tá? Porque hoje eu vou ficar só na teoria, tudo bem? Ok? A gente vai só entender a teoria, aí na semana que vem a gente vai na prática, para ver como é que funciona essa associação, né, do ativo com passivo, etc. Tá bom? Beleza? Ok, então, onde parei, vamos continuar, né? Vamos lá. Necessidade de capital de giro é o ativo operacional, acabei de falar, né? Então, um elemento novo que nós temos que entender é o que é operacional e o que é financeiro. Então, conceitualmente, esse é o que nós temos que entender. O que é operacional e o que é financeiro. É fácil, né? Operacional tem a ver com empresa e financeiro tem a ver com banco. Ok? Faz sentido para vocês? Operacional tem a ver com empresa, financeiro tem a ver com o banco. Ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, operacional, duplicatas a receber, estoques, fornecedores, essas contas, eles são contas operacionais, tudo bem? Porque tem a ver com o funcionamento da empresa, correto? Vocês entenderam? Sim ou não? Entenderam sim ou não? Sim, professor. Então, essas contas que têm a ver com a empresa são chamadas operacionais. E lembre que quando nós falamos de necessidade de capital de giro, a gente está falando só do curto prazo, tá? Ok? Quando analisamos o capital de giro, analisamos o longo prazo. Quando analisamos a necessidade do capital de giro, analisamos o curto prazo, tá? Próximo slide, vamos lá. O financeiro, ele tem relação com bancos, tá? Então, por exemplo, disponibilidade é financeiro, né? O que está no disponibilidade? É banco, caixa, bancos contra movimento e aplicações de liquidez imediata. Então, a disponibilidade é financeiro. E toda vez que tiver a palavra financiamento, juros,
dividendos, provisões, ele é financeiro. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Tá? Por exemplo, se aparecer provisão para 13º, se aparecer 13º é operacional, porque 13º tem a ver com o salário dos empregados. Se aparecer provisão para 13º, é financeiro, tudo bem? Vocês entenderam? Uhum. Entenderam? Tá? Desculpa, professor, mas o senhor poderia repetir? Eu acabei não pegando. Então, se aparecer na conta 13º salário, que vai aparecer lá no passivo, né? Ele é operacional ou ele é financeiro? Se aparecer lá 13º salário, é operacional, porque o salário é o salário dos empregados. Tudo bem? Faz sentido? Agora, se aparecer lá na conta provisão para 13º, aí ele passa a ser financeiro. O que é uma provisão? É uma reserva que você faz lá no banco para que você chegue no final do ano e você consiga pagar os seus funcionários. Isso é uma provisão. Por isso que quando aparece a palavra provisão, ele passa a ser financeiro. Entenderam? Tá? Por que nós temos que saber o que é operacional e o que é financeiro? Porque nós temos que fazer o cálculo da necessidade do capital de giro. E a necessidade do capital de giro é ativo operacional menos passivo operacional. Então, nós temos que entender o que é operacional e o que é financeiro. Tudo bem? Beleza? Professor? Oi. Só para ver se eu entendi. Quando a gente fala 13º, férias, salário, tudo é operacional. Exato. A partir do momento que eu coloco à frente dessas nomenclaturas, disponibilidade, provisões, passa a ser financeiro. Exatamente. É isso. É isso mesmo. Se aparecer na conta a palavra juros, também é financeiro. Se aparecer a palavra lucro, é financeiro. Então, essas palavras caracterizam que a conta é financeira, ok? Dividendos é financeiro, tá? Beleza? Ok. E aí, o que é tesouraria? A tesouraria é o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Então, na verdade, olha só que coisa incrível, vocês vão fazer só 2 cálculos, né? Porque o primeiro cálculo é capital de giro. O segundo cálculo é necessidade de capital de giro. E o terceiro cálculo é tesouraria. Só que a tesouraria, você já tem os 2 elementos. É só você pegar o capital de giro e diminuir da necessidade de capital de giro. Aí você já tem a tesouraria. Ok? Então, na verdade, vocês precisam acertar os 2 cálculos. Não pode errar nem no capital de giro e nem na necessidade de capital de giro. Ok? Então, essa matéria aqui é bem mais tranquilo. Tá? O que a gente precisa entender, a partir da semana que vem, como é que a gente faz isso na prática. A gente vai ver isso. Tá? E, por último, existem aqui 6 cenários. Você pode ter um capital de giro positivo, uma necessidade positiva e uma tesouraria positiva. Isso pode acontecer. Você pode ter um capital de giro positivo, você pode ter uma necessidade positiva e uma tesouraria negativa. Isso também pode acontecer. Você pode ter um capital de giro positivo, uma necessidade negativa e uma tesouraria positiva. Tá? Você pode ter o capital de giro negativo, uma necessidade positiva e uma tesouraria negativa. Você pode ter um capital de giro negativo, uma necessidade negativa e uma tesouraria positiva. Você pode ter um capital de giro negativo, uma necessidade negativa e uma tesouraria negativa. Desses 6 cenários, qual é o melhor cenário? Qual é o melhor cenário?
A terceira opção? Eu ia dizer a terceira também. A terceira também acho que é a opção, terceira. você tem um capital de giro positivo, você tem uma necessidade negativa, o ciclo se autossustenta e uma tesouraria positiva. E qual é o pior cenário? Qual é o pior cenário? O inverso desse. Qual é? A quarta? A quarta é o pior cenário. Você tem um capital de giro negativa, você tem uma necessidade positiva e você tem uma tesouraria negativa. Esse daqui é o reflexo do Paysandu, tá? O Paysandu tem um capital de giro negativa, ele tem uma necessidade positiva, o ciclo não se autossustenta e ele tem uma tesouraria deficitária. Ok? Tudo bem? Deixa eu sair daqui. Ok. Pessoal, então hoje foi só a parte conceitual, tá? Alguém colocou alguma mensagem aqui? Ei, professor, e aquele sexto cenário lá com tudo negativo, como seria uma empresa? Uma empresa toda negativa é assim. A empresa tem 100 mil reais de capital de giro negativa, certo? Ela tem a necessidade negativa de 10 mil, certo? 10 mil. E aí a tesouraria é negativa. 100 mil menos 10 mil é 90 mil negativo, entendeu? É tudo negativo, entendeu? Tá? Por que é a necessidade? Porque a fórmula é tesouraria, capital de giro menos necessidade de capital de giro. Então, a fórmula ficaria 100 mil negativo menos 10 mil. Menos com menos dá mais. Vocês lembram disso na matemática ou não? Quinta série, vocês lembram dessa matéria? Vocês lembram disso ou não? Vai ter que lembrar da matemática da quinta série. Você tem 100 mil negativo. A necessidade é menos 10 mil. Então, a fórmula é capital de giro menos necessidade igual tesouraria. Então, capital de giro é menos 100 mil, menos 10 mil, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então, fica menos 100 mil mais 10 mil, dá menos 90 mil, ok? Beleza? Beleza. Beleza? A gente vai ver isso hoje foi só teoria mesmo, tá? Semana que vem a gente já vai entrar na prática, ok? Beleza? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Nope. Não? Ok. Eu vou fazer a chamada. Ok? E aí, eu quero desejar um bom final de semana para vocês. Tá? E se cuidem. Ok? Por favor, que o bicho está pegando. Igualmente, professor. Tá arrasando aí com esse telefone. Alan, tá aí? Alan? Presente. Alexandre? Tô vivo. Almir? Aqui, boa noite. André Moreira? Bruno? Daniela? Eric? Gabriel Jatene? Gabriel Lima? Ídida tá aí, né? Ídida. Estou aqui, professor. Ivanilson, Jauro, Presente, professor. Josias, Cleverson, Letícia Pantoja, Luan, Lucas Nogueira, Marcilene. Presente, professor. Presente, professor. Quem falou presente antes da Marcilene? Foi o Lucas. Lucas, né? Maria Lindóia, Matheus, Max, Poliana, Rafael e Rômulo. Vou para a segunda folha, só um minutinho. Sávia, Tainá, Vaneide, Vanessa, Vanessa. Presente. Qual é a Vanessa Vaneide que respondeu? presente. Ah, Vaneide? Isso. Vaneide, Vanessa Vasconcelos, Vanessa Pacheco, Vinícius Eduardo, Wagner dos Passos. Aqui. E Zaira. Ok? Beleza. Ok, show de bola.
Bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente vai Boa entrar noite, professor. Boa na noite a prática todos. com alguns exercícios. Boa Tá bom? noite a Boa noite a todos. todos. Valeu. Ok, boa Até noite.